Meu nome é Rogério, tenho 36 anos, sou de Londrina, no Paraná, é região sul do Brasil. Atualmente estou desempregado, mas sempre trabalhei na parte de escritório, universidades, enfim, essa questão mais auxiliar administrativo. Estou em Braga há 4 anos e em Portugal desde 2010. Na verdade, eu estava no último ano de um curso de naturologia aplicada à saúde, que seria o mais próximo de naturopatia, medicina alternativa. E 90% dos livros era tudo da Alemanha, da Inglaterra, então era um material que tem um maior acesso aqui, né? Então pensei em ir para a Itália, onde eu tenho família no norte da Itália, tenho contato com eles e continuaria a faculdade aqui. Eu pensei, trabalhar lá, trabalhar aqui, e eu trabalho aqui na Europa, né? E vim para cá. Depois de 2 anos e meio, 3 anos, minha mãe passou por um problema de saúde muito grave e eu tive que voltar ao Brasil para tentar ajudar a cuidar na questão da saúde dela. E agora regressei a Portugal e estou em Braga já há 4 anos. Na verdade, em 2010 eu fui para Lisboa e sou apaixonado por Lisboa. A minha filha nasceu em Setúbal, então toda aquela zona tem uma história, uma memória afetiva, emotiva, tenho amigos lá. Mas a minha esposa, ela queria fugir um pouco do ambiente de São Paulo, essa questão de cidade grande, de muitas pessoas. E infelizmente hoje Lisboa está super povoada, né? E também por muitos imigrantes. Hoje você chega em Lisboa, você não consegue encontrar um jesuíta numa pastelaria, coisa que aqui em Braga ainda se consegue encontrar. Então nós escolhemos Braga, claro, pela pesquisa na internet, mas mais para fugir de uma cidade tão movimentada, atribulada, assim como Lisboa, como é São Paulo, Nova York, Tóquio. Então, para ter uma vida um pouco mais calma. Eu gosto muito, vou ser muito honesto, do trabalho que a Câmara faz. Eu não sei se é propriamente, diretamente a Câmara ou algum órgão que a Câmara delega isso, mas a quantidade de eventos, eu digo isso antes da pandemia e agora após a pandemia nós conseguimos observar isso voltar a todo vapor. De eventos que se tem durante a semana na cidade, a Avenida da Liberdade, as flores a cada 15 dias sempre trocam de flores, o layout, o design, uma cidade que é viva, como por exemplo não é São Paulo, como não é Lisboa. Você vê as mãos da Câmara em ação no centro da cidade. Você vai um dia, a pessoa só tocar violino, no outro dia, as crianças jogaram vôlei. Sempre tem alguma coisa diferente, a cidade ela é viva. Então, por mais que você não tenha motivos para sair de casa por alguma coisa específica, mas dá gozo ir tomar um café numa esplanada e encontrar lá alguma cena ficha que foi a Câmara que promoveu. Então, é uma cidade extremamente viva. Dos 5 países que eu conheço, eu não conheço nenhuma mais viva que Braga. Na verdade, quando eu cheguei em Lisboa, a adaptação foi muito tranquila em relação ao clima, porque eu sou do sul do Brasil, então eu estou acostumado com frio extremo, estou acostumado com variação de temperatura ao longo do dia, para mim isso era algo comum, estava acostumado. É um pouco mais úmido, ou seja, o que é frio é muito mais frio do que na minha terra, mas ainda assim é algo que eu estou acostumado. Minha filha nasceu cá, mas ela ia para a escola normalmente, nunca foi uma dificuldade. Hoje ela está no Brasil com a mãe, né? Eu estou com outra pessoa hoje. E quando eu cheguei em Braga, nós já havíamos arrendado o apartamento quando ainda estávamos no Brasil. Então foi um risco, é um risco da imigração, por assim dizer. Confiamos em alguém que era proprietário de algum apartamento numa cidade no meio do país, né? Foi um risco que nós assumimos, mas foi super tranquilo. E a minha transição do Brasil para Portugal não foi difícil de todo, porque eu sempre mantive a minha mente aberta para outras culturas. Então, mesmo dentro do Brasil, cada estado tem uma particularidade, uma forma de falar, um tipo de comida. E quando eu vim para cá, só coloquei isso na minha cabeça, eu tenho que respeitar e absorver o máximo que eu puder, que a vida vai ser mais fácil para mim. E também é uma forma de demonstrar respeito. E então para mim a transição foi muito suave, muito gostosa. Sou apaixonado por isso aqui. No começo eu pensava que era algo muito mitológico, assim como aquelas histórias lendárias da Grécia, assim. Eu pensava que era algo inatingível, inalcançável.
E hoje não, eu vou usar uma expressão brasileira, é gente como a gente, entende? Então, são mais fechados e restritos, e por um lado isso é muito bom, mas por outro lado, quando ganhas a confiança, tens ela para toda a vida, e são pessoas fantásticas, pessoas que usam TikTok, usam Instagram, não com o peso que o brasileiro utiliza, mas isso é da cultura, mas são pessoas normais, não tem nenhum segredo, entende? Mas tem um jeito de ser um pouco mais reservado. Eu acho que, de certa forma, a comida ela não tem aquele apelo pro paladar. Então, assim, aqui nós fazemos um arroz, ok, o arroz é gostoso. No Brasil, enquanto o arroz não tiver o sabor para você querer repetir, ele não tá bom ainda. Então, por exemplo, um bombom aqui é um bombonzito, uma coisa simples, é um docito, ok. Lá um bombom, enquanto ele não tiver 3 kg de leite condensado dentro, 50 camadas de brigadeiro e tal, não for aquela coisa pesada e que enche a boca, não é um bombom. Então, para mim, a diferença brutal, com exceção à língua, enfim, a cultura, eu acho que é a culinária. Se eu comparar com o resto do país, das cidades que eu já passei, ou Lisboa que eu já convivi, eu daria uma nota 9 de 10 pela questão do transporte público. Eu acho que a minha vida em Braga, ela é impecável, tem dificuldades como qualquer outra cidade a ir a ter, mas não são dificuldades para dizer assim, olha, que impossível viver aqui, não. Eu sou apenas mais um cidadão que vive cá e que está à procura de trabalho, está à procura de ser uma pessoa melhor e ter a sua família, e vai para a Noite Branca, e vai para as festas, mas eu acredito que o transporte público aqui é um ponto negativo, porque a cidade já tem um volume grande de pessoas, ela já tem uma conexão histórica com Guimarães, até mesmo ali com Vila Real, com Famalicão, que apesar de ter um comboio, mas ainda são horários escassos. E agora chegou nesses últimos 3 anos um boom de imigrantes absurdo, não só os brasileiros, os chineses, por exemplo, é um número muito maior de imigrantes do que os brasileiros em Portugal, mas eles não estão na restauração, eles não estão no atendimento público, então nós não vemos esses imigrantes, mas eles existem aqui, né? Então eu acredito que o transporte público, a conexão com outras cidades em volta, também não ajuda Braga a respirar um pouco mais. Se houvesse um transporte público a partir das 8h30 com mais força ou outros meios de transporte público, eu acredito que Braga teria tudo para ser ainda melhor do que é hoje e que para mim é mais do que suficiente. Tenho várias, vou contar 2, uma muito rápida, outra um pouco mais demorada. Meu primeiro atendimento foi na praia de Carcavelos, em Lisboa, e me deram a ementa e um avental para ir para a esplanada porque eu falava inglês. E eu cheguei para um senhor e disse bom dia, boa tarde, enfim, entreguei a ementa, o senhor fecha a ementa e diz assim, há pedras. E eu olhei pedras, olhei para a areia, olhei para o mar. Falei, olha, eu vou perguntar para o meu colega só um momento. E eu pergunto ao meu colega e o meu colega começa a dar risada. Eu disse, por que você dá risada? Ele, claro que há pedras. Eu comecei, o que é pedras? Ele, é água com gás. E eu disse assim, então por que ele diz, olha, me vê uma água com gás ou uma água das pedras? Ele, você diz, eu quero uma Coca-Cola ou você diz, eu quero uma cola, por exemplo? Eu abrevio, então era a mesma coisa. E eu voltei e hoje é uma coisa assim, que não precisava eu sair da mesa do cliente para perguntar se havia pedras, porque sempre há pedras em qualquer café. E a outra foi, eu estava na esplanada com 25 pessoas, aquela correria ainda no começo, primeiro mês, e as velas começavam a cair na areia. E meu colega diz, olha, corre que a patroa está chegando e as velas estão no chão. Tem que dar um jeito de colá-las ali, alguma coisa. E eu corro para lá, corro para cá, daqui a pouco eu digo assim para ele, Wellington, me dá o Durex, no meio da esplanada com uma bandeja na mão. E ele, o quê? Eu me dá o Durex, as velas estão caindo na areia. E ele, cala a boca! E ele agacha atrás do balcão assim, eu chego, então, o que aconteceu? Ele, você sabe o que você está pedindo? Eu falei, eu quero Durex para colar as velas. Eu falei assim, mano, Durex é preservativo em Portugal. E quando eu olho para a esplanada, os clientes todos, a Rice. Então, tive várias dessas assim, pesadas assim.
Voltar ao Brasil nunca foi uma opção porque, como eu disse, aqui é um estado do Brasil para mim. Ou seja, da mesma forma que eu saí do meu estado e fui para um outro, fazer minha faculdade, ter meu trabalho, e tive dificuldades, havia momentos em que realmente não havia nem dinheiro para comer dentro do meu próprio estado, do meu próprio país. Eu não vejo isso como uma dificuldade de imigrante. Eu acredito que talvez os mexicanos tenham muito mais essa experiência de imigrante em ter que pular a fronteira do que nós brasileiros que chegamos cá. Em Portugal eu sinto como se fosse uma mãe, então para mim é um estado, no sentido, porque eu sou da origem do Brasil, para mim é um estado do Brasil e não existe essa questão de voltar. Claro que não é fácil pedir para os parentes do Brasil, olha, me auxiliem aqui com dinheiro porque eu estou desempregado. Não é a mesma moeda, são 5, 6 vezes mais difícil, mas não existe essa opção. E no futuro espero que o meu projeto que eu envio à EFP, ele seja aprovado e eu tenha a minha loja próxima à loja do cidadão aqui em Braga e consiga ter a minha empresa e empregar mais imigrantes e também atender as pessoas que precisam. Então, se eu puder, eu quero ter a minha reforma aqui.